eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz que me tem abençoado. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos diante da lição 5 do terceiro trimestre de 2019, a autoridade e o poder demonstrados por Jesus. Duas palavras temáticas e importantes nessa lição: autoridade e poder. A palavra autoridade é oriunda ou tem sua raiz etimológica no grego exógia, que quer dizer autoridade. Vamos firmar aqui a conceituação entre autoridade e poder para estabelecer a diferença, para entendermos por que essa temática, autoridade e poder demonstrados por Jesus. No livro de Lucas, um famoso personagem alemão nasceu na Alemanha em 1864 e viveu até 1920, permeando 2 séculos, o final do século XIX e o início do século XX. Este homem era sociólogo e economista. Se notabilizou por ser ele autor de algumas obras que se tornaram best-seller no mundo: A Ética Protestante e O Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Ele é autor da conceituação entre autoridade e poder. Eu coloquei aqui para meus queridos internautas, irmãos, observarem e que essa lição tem uma profundidade muito além do que se pode imaginar. Meu intuito aqui é deixar claro estas evidências, essas demonstrações de poder e de autoridade demonstradas por Jesus. Poder é quando alguém executa as ordens de outrem pela força ou pela posição deste alguém. Enquanto que a autoridade, quando alguém executa as ordens de outrem de livre e espontânea vontade. É o resumo desse texto aqui de Max Weber. De posse desta conceituação, vamos ver por que Jesus ora demonstrava o seu poder, ora demonstrava sua autoridade. Jesus, ele demonstra poder, mas especialmente demonstra autoridade. A autoridade é de livre e espontânea vontade a execução da ordem de outrem, enquanto que poder é pela força ou posição deste outrem, deste alguém. Jesus, quando era necessário exercer o seu poder, ele exercia. Quando era necessário demonstrar a sua autoridade, ele demonstrava. No capítulo 4 de Lucas, Jesus, ele vem do deserto, foi assistido por Satanás ali, que tentou persuadi-lo. Jesus começa, portanto, o seu ministério para valer, porque ele havia sido batizado por João, dali ele foi para o deserto, foi tentado pelo diabo. E aqui no capítulo 4 nós vamos ver algumas coisas interessantes acontecendo, como, por exemplo, Jesus fazendo uso da palavra de Deus, de um texto bíblico, Isaías 61, e lendo numa sinagoga, o que causou espanto, admiração por todos que ali se encontravam, porque ao cabo da sua prédica, as pessoas se interpelaram e disseram: ele fala com autoridade. Então Jesus, ele soube usar autoridade e poder. E o termo
autoridade abarca situações diversas, no sentido cosmológico, no sentido histórico, no sentido profético, biológico, no sentido do pecado. Vamos ver algumas realidades que Jesus demonstrou aqui e vamos inferir, ou seja, tirar por conclusão o que ele fazia com poder e o que ele fazia com autoridade. Jesus entra na sinagoga, pega a Bíblia, abre em Isaías capítulo 61 e começa a ler. E quando ele termina de ler, as pessoas ficaram boquiabertas, admiradas. Ele falava com autoridade. Essa autoridade aqui é uma autoridade profética histórica. Jesus conhecia as profecias, as emissões proféticas. Esse texto, Isaías 61, antes dele nascer, já tinha sido escrito há 700 anos, antes de Jesus nascer. Portanto, estaria ali mais ou menos com 730 anos que havia sido escrito por Isaías. Ele pega esse texto, dando uma demonstração histórica, que ele conhecia a história profética, abre e lê, e diz: o Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ele faz uma referência a ele mesmo. Ali estava o personagem central do universo, que conhecia todas as coisas. Ele conhece todas as histórias, todas as profecias, todas as emissões proféticas, a Bíblia Sagrada. Ele é o tema da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então aqui ele exerce sua autoridade abarcando a área do conhecimento histórico profético. Oh, aleluia! A sinagoga, que estava desprovida do poder de Deus, da autoridade de Deus, consistia apenas de formalidades e ritualismos, agora via uma palavra viva. A sinagoga conheceu ali o cumprimento da profecia bíblica de Isaías 61. Mas não ficou só nisso. Jesus, diante de um endemoniado, ele expeliu o demônio. E as pessoas perguntaram: mas quem é este que até os demônios obedecem o seu mandato? E aqui é poder de Jesus. Jesus não queria convencer os demônios, persuadir os demônios a obedecê-lo. Ele exerceu o seu poder, que é a força que repele o indivíduo a executar uma ordem pela influência de outrem, ou pela sua posição, ou pela sua força. O mais alto mandatário do universo estava diante de um endemoniado, e este demônio precisava sair deste endemoniado. O demônio precisava sair do endemoniado. Jesus exerce o seu poder. Sai dele! Oh, que maravilha! É por isso que a temática é demonstração do poder e autoridade de Jesus. Aqui no livro de Lucas, o médico amado, que entrou em particularidade, ele soube entrar em detalhes na sociedade, abordando e ostentando o seu texto ao mundo inteiro, sobre os eventos ocorridos com Jesus. Mas Jesus, ele continua demonstrando sua autoridade, seu poder, em várias situações. Poderíamos citar aqui quando Jesus está na proa do barco e o barco prestes a afundar. Os discípulos estavam espavoridos com o fenômeno que estava acontecendo. Jesus levanta, estende a sua mão, e o mar e o vento obedecem à sua voz. Aqui não é autoridade, aqui é poder. Poder sobre os fenômenos da natureza. Jesus tinha e tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Ele é o Senhor dos cosmos. Fenômenos cosmológicos, ele conhece com profundidade. Aleluia! Ele exerce aqui o seu poder. Jesus está na praia de Cafarnaum, predicando a palavra, de repente desce numa maca um aleijado e 4 homens carregando isso. Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E aqui Jesus vai exercer a sua autoridade e também o seu poder. O poder de perdoar pecados e a autoridade. Aqui simultaneamente ocorrem os dois fenômenos. Perdoados. E houve um burburinho generalizado, as pessoas se indagando: mas quem é esse
agora aparece perdoando pecados. Esse homem está cometendo blasfêmia. Veja bem, Jesus perdoou os pecados, o pecado do homem foi perdoado, mas as pessoas não foram convencidas naquele momento e começaram a criticar os fariseus, os saduceus, que eram uma forma de elite da sociedade hebreia, dos hebreus. Perdoados te são os teus pecados. Mas Jesus, que conhecia o interior, o coração das pessoas, ao ver as críticas, pelo menos subentendeu-se que ali as pessoas estavam criticando por Jesus perdoar pecados. Ele faz uma pergunta a todos que ali se encontram. Qual é mais fácil dizer? Perdoados-te são os teus pecados, ou levanta e anda, paralítico? Jesus, primeiro ele perdoa os pecados. Se ele tivesse mandado o paralítico levantar e andar, as pessoas tinham ficado tudo comovidas, era uma movimentação tremenda e não havia crítica. Mas Jesus perdoou os pecados e ele não queria saber disso. E Jesus diz, para que saibais que eu tenho autoridade, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, paralítico levanta e anda. E o paralítico começou a levantar e começou a andar. Jesus usou o seu poder e também a sua autoridade, porque as pessoas de forma generalizada, ao ver aquele fenômeno acontecendo, ficaram todas comovidas. Aleluia. Todos ficaram de cabeça baixa, sem poder dizer nada, porque ali estava um personagem de poder e de autoridade. Então Jesus tem poder e autoridade sobre o pecado. Ninguém tem este poder. Muita gente está apelando para Maria, para Conceição, para Pedro e etc. Mas o único personagem que tem autoridade para perdoar pecados é Jesus. Maria não pode perdoar pecados. Pedro não pode perdoar pecados. Mas Jesus pode. Está patenteado ao longo dos evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, a autoridade e o poder de Jesus. Ficou evidenciado aqui que autoridade e poder são coisas diferentes, são coisas distintas, porém parecidas. Autoridade, alguém obedece por livre e espontânea vontade. Jesus foi mestre nisso. A sua maestria nesse aspecto, no caso da sua prédica, quando estava diante das multidões, é algo muito sério. Certa feita foram prender Jesus e os súditos do centurião, ao chegar ali, viram Jesus falando, pregando. Não prenderam Jesus e voltaram. Quando chegaram diante do seu Senhor, ele lhes perguntou, cadê o homem que não trouxeram preso? Eles disseram, ele fala com tamanha autoridade e com tamanha sapiência e nós não podemos prendê-lo. Aleluia. Jesus exerceu aí a sua autoridade. As pessoas ficaram boquiabertas diante da sua prédica. Ele falava com ninguém. Ele exercia autoridade no que fazia. Jesus podia, no dia da sua morte, com o seu poder, estabelecer uma situação e aconteceria fenômenos catastróficos. Jesus poderia, com umas simples palavras, causar uma inundação e o Gólgota seria engolido, mas ele não usou seu poder. Ele usou aí sua autoridade. Quando criticaram-lhe, quando esbofeteavam, lhe furavam com a lança, ele dizia sempre, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E veja bem, quando Cristo morreu, houve trevas sobre a terra. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Houve uma movimentação singular na Palestina. E o centurião bradou dizendo, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Veja bem que aí
ele é convencido da autoridade de Jesus. Então Jesus patenteia ao longo dos evangelhos, especialmente no livro de Lucas, a sua autoridade e o seu poder. Meus queridos irmãos internautas, que possamos deixar Jesus agir em nossa vida e que possamos segui-lo pela sua autoridade, pelo seu convencimento. As coisas que vão acontecendo ao longo de nossa vida no Evangelho, Jesus vai mostrando a sua autoridade, vai nos convencendo, as bênçãos inefáveis. Fomos batizados com o Espírito Santo, nós somos assistidos pelo Espírito de Deus, temos a presença dele. Então isso nos favorece e nos encaminha a obedecê-lo, não por força, não pelo poder simplesmente, mas porque ele faz coisas que nos convencem e nós vamos fazer a obediência acontecer em nossa vida pela sua autoridade. Aleluia! Porque pelo seu poder já ocorreram coisas extraordinárias. Aleluia! Fica aqui essa introdução a esta lição. E você pode se aprofundar. Eu estou deixando aí o texto bíblico, a lição escrita. Estou rodando a lição escrita e ao longo dessa prédica foi passando aí a lição escrita. Mas a verdade é que você precisa entender autoridade e poder. Autoridade plantada etimologicamente na língua grega, que abarca uma série de situações, sejam elas histórico-proféticas, sejam elas biológicas, seja cosmológica, seja sobre pecado e etc. Que Deus nos abençoe.